as malas. Fala comigo, bom ou não? Hoje vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos aí começar um quadro novo que a gente vai contar nossas viagens que a gente já fez pela Europa e pela Irlanda, né? Então a Stephanie vai começar contando... A gente queria o quê? A gente queria estar viajando. A gente pode viajar? Não, porque por motivos de coronavírus. Então a gente vai contar pra vocês como foram as viagens que a gente fez antes e que a gente não documentou aqui no canal. E vamos começar com a primeira viagem que a gente fez. Que foi para Portugal. Galera, eu gostaria muito de adicionar vídeos e muitas fotos de que aconteceu na viagem, vídeos principalmente, mas infelizmente a gente provavelmente não vai ter muito vídeo. Vou tentar colocar o máximo que eu puder para ilustrar, mas vamos contar aqui, vocês vão ter que acreditar nossas histórias. Então pega o seu cafezinho e vamos começar, né? Então vamos lá. A gente chegou aqui na Irlanda, como todo mundo sabe, em 2015. E em setembro de 2016 foi a primeira vez que a gente tirou férias. Isso, foi. A gente chegou em novembro de 2015 e a primeira viagem em setembro de 2016. Quase um ano aqui na Europa sem viajar, sem nem ter ido em lugar nenhum aqui na Irlanda também. A gente tava ralando. Ralando muito. Então, o primeiro lugar que a gente decidiu ir foi pra Portugal. E foi de repente, né? Foi? Eu não lembro. Foi assim, nossa, a passagem tá muito barata. Aí você falou que não. Eu fui mandar mensagem pro Thiago. Thiago, bora pra Portugal? O Thiago falou que sim. Eu falei, então todo mundo vai. Se dois quer, três tem que ir. Três tem que ir. O Thiago era o nosso flatmate na época. Ele morava aqui com a gente. E nessa casa aqui mesmo. E a gente fez a viagem todo mundo junto, né? Foi. Nossa, foi muito bom. Eu não tenho certeza. Eu sei que a gente saiu daqui no dia 18 de setembro, mas eu não sei quando a gente voltou. Então eu não tenho certeza quantos dias exatamente quantos dias a gente ficou lá exatamente. Eu fiz aqui mais ou menos um cronograma, né? Como fala isso aqui? Um roteiro. Pelas minhas contas foram 21 dias. Eu acho que foi por aí, 23. Que eu me lembro de cabeça foi entre 23 e 26. Mas foi bastante tempo. Foi muito tempo. Eu também não tenho certeza. Então, a gente vai começar a contar aqui. Aqui em Lisboa. Aqui em Limerick tem um aeroporto. Só que o aeroporto de Shannon não faz voos para Lisboa. E era pra onde a gente queria ir primeiro. Então a gente teve que pegar um busão daqui de Limerick pra Dublin pra pegar lá o voo para Lisboa. É o que normalmente a maioria faz. Agora a Shannon tá tendo bastante voo, né? Mas vamos falar primeiro por que a gente escolheu Portugal, né? Por que a gente decidiu Portugal? Primeiro, o Thiago queria muito. Na verdade o Thiago queria muito. Ele tem cidadania portuguesa, ele queria conhecer Portugal. E a Stephanie morou lá há muito tempo, ela queria que eu conhecesse Portugal e queria revisitar Portugal. Sim. E aí acabou que a gente decidiu viajar pra Portugal. E por isso que a gente escolheu 23 dias. Porque normalmente a galera vai falar, 23 dias, por que não foi pra esse país, né? Isso, e foram 23 dias em um país só, praticamente, mas vocês vão ver que eu não contei, mas foram muitas cidades que a gente viu. Assim, se você puder colocar a conta na tela. Se você fizer ela, eu coloco. Porque esse cara... de quantos lugares a gente parou pra visitar. Em um dia só a gente conheceu, acho que pelo menos 5 lugares aqui no mesmo dia, em um dos dias. Então vocês vão ver que a gente realmente passeou muito. Foram pelo menos 20 dias, assim... Nossa, faca na caveira. Então, o voo... Em Lisboa tem 2 horários de voo. Às 6 da manhã ou às 3 ou 4 da tarde. Então, pra aproveitar ao máximo o dia lá em Lisboa, a gente pegou o voo das 6 da manhã. Só que o ônibus daqui pra Dublin chega lá muito cedo ou em cima da hora. Então a gente ficamos um tempão lá no aeroporto de Lisboa. Você lembra da gente deitado lá perto do McDonald's? Então, chegamos em Lisboa e nós decidimos ficar lá 3 dias. E como a gente ia o nosso objetivo era viajar por um monte de lugar, o que a gente fez? Alugamos um carro. Ah, e outra coisa, só queria acrescentar que quem fez o roteiro de tudo foi a Stephanie. A Stephanie gosta muito de fazer roteiro de viagem. Ela fez todo o roteiro da viagem para Portugal. Mostra aqui rapidinho. Pra fazer o roteiro, eu comprei este livro, é o Guide Portugal, da AA, que é uma seguradora. E aqui, esses aqui em cima, essas coisinhas laranja. Tá focando, não tá. Essas coisinhas laranjas são os dias. Isso, e as amarelas, a quantidade de coisas que a gente fez por dia. Então, por exemplo, no dia 2, a gente fez 15 coisas. E aí, cada coisinha aqui é um dia. No dia 7, a gente fez todas, 6 e 7, a gente fez essas coisas. Você vai contando aí, né? Mas a Stephanie organizou tudinho, foi muito massa. Inclusive, você tinha feito um negócio no Fiverr, né? Pra planejar viagens para as outras pessoas. Só acabou que você não continuou. Não continuei. Mas a Stephanie gosta muito. Gosto muito de planejar viagens. Se você precisar de ajuda pra planejar sua viagem, por favor, entre em contato comigo, porque eu adoro. Então, chegamos em Lisboa.
carrinho alugado. A gente ficou em um hostel muito legal, você lembra? O primeiro hostel foi que tinha o escocês. Nossa, foi um hostel legal. Muito legal. Ficamos em Lisboa 3 dias. E aí, nesses 3 dias, o que a gente fez? Você lembra? Putz, eu sou muito ruim de memória, mas eu lembro que a gente... Eu não sei exatamente a ordem, mas a gente foi pra aquele castelo em Sintra. Meu Deus. Não, isso aí é Sintra, isso não é Lisboa. Mas Sintra é em Lisboa, não é? É tipo County Lisboa. Tá, mas então, vamos em Lisboa. A gente foi na Torre de Belém. Fomos no negócio de descobrimentos que estava em reforma. Eu queria muito ver. E comemos pastel de nata. Isso eu lembro assim, nitidamente. Isso. A gente encontrou com a Bia também. A gente andou de trem. Enfim, isso, então. Lá no aeroporto de Lisboa ainda, a gente encontrou com a minha amiga Bia. E aí a gente foi todo mundo pro hostel. Demos ali um freshen up e fomos andar. E aí na minha listinha aqui a gente foi fazer o quê? Visitamos a Torre de Belém, o Padrão dos Descobrimentos, o CCB, que é aquele jardinzão perto da torre, que é o Centro Cultural de Belém, o Mosteiro do Jerônimos, que é aquele castelo gigante. A gente não entrou, lembra? Não. Não? Tá. Não lembro. Enfim. E comemos o pastel de Belém na Fábrica do Pastel. Que, gente, se vocês vão pra Lisboa, isso aqui é um must-see. Vocês não podem voltar pra casa sem terem visto essas coisas. E Belém. Super fácil chegar em Belém. Você pode ir de trem, de Belém ônibus. Em Lisboa, né? Dentro de Lisboa. Isso, Belém é o bairro lá, que é o pastel de Belém, que a galera conhece como pastéis de nata. E, velho... Muito bom. E a experiência é completa, que você entra na cozinha, você vê a cozinha, é um vidro que você vê a galera do outro lado preparando os pastéis. É muito massa. É muito legal. E é um negócio assim, é uma portinha cheia de gente, sempre muita fila lá na Fábrica do Pastel. E você não acredita que vai ser tão grande, mas você entra, é como se fosse um labirinto. Vai entrando e vai entrando. E os azulejinhos típicozão, velho. Muito massa. Vou deixar um espaço aqui pra você colocar algumas fotos. Coloca na minha cara, na sua, espalhado na tela, a gente vai jogando aí. Então, depois a gente andou até o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, que é o MAT. Lembra aquele que você sobe assim e você tem a vista aquele é da hora. Eu tenho umas fotos lá que eu tô assim, sem barba, essas meu fotos Deus. aqui, ó. Essas mesmo. E tem é um lugar que tem uma vista muito bonita pra Ponte 25 de Abril, que é uma ponte vermelha, assim, parece a Golden Gate. Nos Estados Unidos, E desse lugar você consegue ver também o Cristo Rei, que é tipo um Cristo Redentor pequenininho que tem lá em Lisboa, que fica assim na direção da ponte 25 de Abril. É verdade. Em Lisboa também, não no mesmo dia, a gente visitou o Castelo de São Jorge, o Panteão Nacional, o Bairro Alto, que é onde tem os pubs, as baladinhas. Isso eu lembro. Alfama, que é ali a parte central, sabe? A Rua Augusta. Onde eu comi até bifana, meu Deus, a primeira. E no terceiro dia que a gente ficou ali em Lisboa, a gente foi pra Sintra, onde a gente visitou a Quinta da Regaleira. Top também. Lá em Sintra também tem o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros. Que é o castelo colorido? Que a gente decidiu não visitar, porque quando a gente foi, eles estavam cobrando 27 euros. Por pessoa, não é? Por pessoa. Eu fui sozinha visitar o ano passado com uma amiga minha e adivinha o preço? 7,50. É foda, né? A gente deu muita má sorte, muito Quando a gente foi, era considerado alta temporada. Tá. E quando eu fui o ano passado, já não era considerada alta temporada. Então, tanto que teve pessoas que foram no dia anterior a mim, em 2019, que não conseguiram ver nada, porque tava nublado, tava um tempo super outra ruim. Coisa que eu ia falar sobre a viagem em geral é que a gente foi no budget, galera. Então a gente ficou em hostel, a gente tava economizando, então gastar esse dinheiro a mais, a gente colocou lá, porque 10 euros cada, né? Ia ser 15 euros, 17 euros a mais cada, ou seja, pra mim, pra esse seria 32 euros. Já ia começar a cortar orçamento se toda hora que aparecesse uma coisinha mais cara, a gente aceitasse. Então, o Thiago também, ele fez orçamento no budget também pra ir pra viagem. E aí a gente falou, não deu. Fica pra próxima. Então isso só quer dizer que a gente tem que voltar pra fazer o restante. E você tá falando da viagem, já me tô arrepiando aqui, que eu tô doido pra voltar e poder fazer vídeo dessas viagens que a gente já fez. Foi lindo, gente. Então, aí foi isso. A gente passou o quarto dia, o terceiro dia. O terceiro dia a gente ficou em Sintra e voltamos pra Lisboa. E no dia seguinte a gente acordou cedo. Você lembra do quarto dia? Não. O quarto dia, o nosso objetivo era chegar em Coimbra. Sim. Mas antes de chegar em Coimbra, fizemos algumas paragens. Paramos na Quinta dos Lóridos pra visitar a Bacalhau Buda Eden, que é um jardim asiático cheio de Buda. Esse assim, você tá aqui a, sei lá, 2 km de distância, no meio do mato você vê a cabeça de uma estátua budista, assim. Muito massa. Vê a mão de uma estátua, assim, é maravilhoso. Assim, é um lugar que você entra e te relaxa. Só de você entrar, você já relaxa, velho. Sinceramente, foi assim... Maravilhoso, super recomendo. E a gente andou muito. E o Thiago gostava muito, né? O Thiago, o Thiago gostou muito. Foi muito legal. E no finalzinho, tipo...
na barriga do Buda! Tô na barriga do Buda! Olha lá na barriga do Buda! Porque uma mulher subiu no... Nossa, mesmo. Ela tinha uma estátua gigante do Buda, a estátua era dourada, né? Tem toda ali uma questão religiosa em volta do Buda. A mulher subiu em cima da estátua e abraçou o Buda pela barriga. Tô na barriga do Buda! Olha lá na barriga do Buda! Muito engraçado. Nossa, gente, é um lugar realmente muito relaxante, porque você tá no meio das árvores, pra todo lado tem uma fonte, tem um riozinho passando no meio. É muito relaxante. Então o barulhinho da água, bem nossa, gostoso. Muito gostoso. Passamos lá quase o dia todo. Foi. E aí a gente chegou em Coimbra? Não, aí depois, então, passamos no Bacalhau Buda Eden, depois paramos em Alcobaça. Alcobaça pra visitar o monastério de Alcobaça. Putz, não lembro, mas deve ter foto lá. Temos foto, sim. É um que eu tô de blusa cinza? Não, esse é outro. Ah, tá. Alcobaça é uma que parece a Notre Dame. Você não, é uma bem quadradona, assim, enfim. E depois, então, já foi 2 cidades no mesmo dia, né? Depois fomos para Batalha, pra visitar o mosteiro de Batalha, que é essa foto. Esse foi a foto, esse eu lembro. E depois fomos visitar o Santuário de Fátima. Então já foram 4 cidades. E em Fátima a gente deu uma voltinha maior, visitamos todo o santuário, a igreja. Fátima é outro lugar também que eu senti uma energia tão boa, tão gostosa. Fátima é muito gostoso, nossa, gente. Assim, é um silêncio e é lotado de gente, mas um silêncio, assim, tão gostoso, uma paz. E lá tem o caminho de Fátima, que foi por onde Fátima foi aparecendo pras 3 crianças. A gente andou pra caramba lá, o Thiago queria fazer alguma coisa, velho, eu não lembro. A gente queria andar tudo, só que não dá, a gente não tava. Não, mas o Thiago tinha alguma coisa que ele tinha que achar, ou ele queria ver, que a gente andou muito e a gente acabou não achando. Mas eu lembro que a gente acabou indo embora. Não lembro, Thiago, se você estiver assistindo o vídeo, velho, completa aí essas histórias, que você tava lá, você fez parte da viagem de Portugal, então você devia estar aqui. Você devia estar aqui, na verdade. Devia ser uma chamada. Poxa, liga pro Thiago. Foi muito legal. Eu gosto muito de Fátima. E todos esses lugares aqui eu fui muitas vezes. Alcobaça e Batalha foram lugares que eu fui visitar com a escola. Fui pra Lisboa também. Eu morava em Évora e eu fui pra Lisboa muitas vezes com a escola. Fui no CCB. Uma vez por ano eu ia pro CCB ver as exposições de arte lá. Então é muito gostoso poder mostrar isso pra pessoas que eu gosto tanto, como o Lincoln e o Thiago. Foi muito legal. Foi legal, né? Você ficou muito empolgada. Muito Nossa, mesmo, foi maravilhoso. Então, depois de ter visitado Alcobaça, Batalha, Fátima e o Bacalhau, chegamos em Coimbra. Então, vamos contar em um total de 5 lugares que visitamos. Nossa chegada em Coimbra foi conturbada, porque a gente tava com medo, desesperado, porque a gente nunca mais chegava, tava cansado já. Quando a gente finalmente chegou, o nosso hostel, ele era no topo de um morro. E pra chegar lá, as ruas... Meu Deus. Não era rua, era beco. Nossa. E o povo xingava o Thiago que tava dirigindo, que o Thiago tava dirigindo muito devagar. Mas não dava, velho. Não tinha como. Mas o hostel era maravilhoso, assim, era pé direito alto. E todas as paredes eram pintadas com poemas de escritores portugueses. Nossa, a questão do carro lá, outra coisa, o Thiago dirigiu toda a viagem. Toda a viagem, porque ele que tinha cartão de crédito, ele que tinha carteira de motorista válida, a minha não dava. Então, o Thiago fez toda a viagem, ele mesmo dirigiu. Dirigildo. Então, no 5º dia, visitamos o centro de Coimbra, a universidade, mas como era um final de semana, se não me engano, era domingo. Tinha muita coisa fechada e uma parte da universidade estava em reforma. Então, a gente realmente não conseguiu ver muito. E, sei lá, Coimbra, que é uma cidade que a gente ouve tanto, o povo fala tão bem, pra mim não foi uma das minhas favoritas. Foi a decepção da viagem, pra mim. Sou direto mesmo. Mas eu acho que Coimbra também é muito conhecida por causa dos estudantes, a festa dos estudantes. E era um final de semana. Muitas vezes os estudantes não ficam na cidade. Então não tinha muita festa. E a gente também tava super cansado. Mas assim, foi legal, fez parte da viagem. A gente não vai esquecer, mas também não foi o ponto alto. Então, aí ficamos em Coimbra no 5º dia. E à noite... Então dormimos lá do 4º pro 5º e no final do 5º dia a gente foi em direção ao norte, que era o nosso destino. Aqui mostrando o que a gente fez, mas vamos lá. A gente vai fazer o mapa. Não promete não, vamos tentar. O nosso objetivo era ir pro norte, cada vez mais pro norte. Então, demos ali, depois de Coimbra, uma paradinha em Aveiro. Você lembra de Aveiro? Lembro. É conhecida como a Veneza portuguesa. Nós comemos uns pães. E é aí que eu quero chegar. E comemos os doces de ovos de Aveiro e bola de Berlim. Os meninos ficaram apaixonados com a bola de Berlim. Nossa, foi muito gostoso. Eu não sei se eu comentei com vocês que a bola de Berlim é um lanche que eles comem na praia.
Não. A bola de Berlim, né? É tipo um sonho. É tipo um sonho? É tipo um sonho. Parece muito um sonho. Por isso que eu gostei. Eu gostava muito do sonho. Padeirinho buzinando de manhã lá no Brasil com meu... Nossa, é louco. É tipo um sonho. E os portugueses compram isso na praia. Tipo, os vendedores ambulantes ficam na praia. Olha a bola de Berlim! A gente não foi pra praia nessa viagem, fica pra próxima. Toda vez que você for viajar pra qualquer cidade portuguesa, pesquisa qual que é o doce típico ou qual que é a bebida típica de cada cidade. Por exemplo, em Lisboa, sei lá, bebe a ginginha. Em Porto, vinho. O Porto, vinho. Em Sintra... em Sintra a gente esqueceu de falar dos travesseiros. Não lembro. Você não lembra? Nossa, uma delícia. Eu lembro que a gente parou num lugar pra comer alguma coisa. A gente parou numa vendinha antes de chegar no Palácio de Sintra. Foi isso mesmo. Eu lembro que eu tenho até umas fotos de selfie, assim, muito tosca. E quando eu fui agora com a Adriana, a gente parou lá de novo pra comer os travesseiros de novo. Nossa, uma delícia, gente. Então, paramos em Aveiro, comemos os doces de Aveiro e a bola de Berlim e seguimos para o Porto, onde ficamos 2 dias. Então, a gente chegou no Porto, a gente deu uma voltinha à toa ali pelo centro, voltamos pro hostel, dormimos e no 6º, 7º dia, a gente visitou mais. Então, a gente visitou a Torre dos Clérigos, a Fonte dos Leões, todas as igrejas, a estátua do Henrique. A gente subiu na Ponte Dom Luís. E uma curiosidade, pra quem não sabe, a Ponte Dom Luís, lá no Porto, que é tipo o ponto principal da cidade, ela foi idealizada, eu não sei se ela foi construída, mas ela foi idealizada pelos irmãos que construíram a Torre Eiffel. Eu lembro disso, você contou isso na época. Eu adoro contar isso. Nossa, mas dá um medo de subir lá, porque o metrô... Não, dá medo sim. O metrô passa em cima da ponte. E na hora que ele passa, ponte sacode inteira. Mas, velho, é só você escorar no canto e esperar o metrô passar. A Stephanie não quis ir. A gente foi até um pedaço. Não dou conta. E tava chovendo. Tava chovendo também. Nossa, mas foi muito legal. A gente deu ali uma volta na beira do rio. E uma coisa muito legal, na Praça da Liberdade tem o McDonald's. E o McDonald's fica num lugar que, se eu não me engano, era um antigo museu. Mas, assim, é considerado um dos McDonald's mais bonitos do mundo. Eu não tenho foto do McDonald's, mas eu tenho uma foto de Porto, assim, desse lugar ali de baixo, o McDonald's tá no meio, mas se tiver eu vou colocar aqui mais ou menos. Mas coloca talvez uma do Google. Vamos ver. Só pra galera ver o McDonald's. Mas nossa experiência não é do Google. Tô brincando. Mas assim, a gente precisa ilustrar, né? Então, aí dormimos lá no Porto e no 8º dia começamos a descer de novo. Queria muito ter ido mais a norte ainda, indo pra Braga, Bragança. Eu queria ter visitado o Parque Nacional do Gerês. Não conseguimos, fica pra próxima, ainda temos muita coisa pra visitar. E muitos dias de vida. Exatamente. Então começamos a descer, mas agora em vez de descer pela parte ali, como que chama? Beira-mar, fomos pela parte do interior e chegamos na verdade, Serra da Estrela. Então, eu ia falar Espanha, porque eu tô doido de chegar na Serra da Estrela, porque na Serra da Estrela tem videozinho. Na Serra da Estrela tem um vídeo muito legal, o Lincoln vai mostrar agora. Não, antes do Lincoln mostrar. Chegamos na Serra da Estrela, era o 8º dia. A Serra da Estrela é o ponto mais alto de Portugal continental, porque tem um ponto mais alto em Portugal Ilhas, enfim. E na Serra da Estrela é onde tem a estação de esqui. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô aqui com o computador, tá, gente? Porque eu tive que anotar as coisas, que eu não ia lembrar tudo isso. Impossível, né? A Serra da Estrela, quando é um lugar que mais neva lá em Portugal e é onde tem uma estação de esqui. Quando a gente tava chegando, tava super nublado. Insira imagens aqui. Não dava pra ver nada. A gente tava... Eita. Oxi. A Siri, Insira é Siri. Insira é assim. Enfim, não dava pra ver nada. Velho, tava muito nublado. O Thiago tava dirigindo até assim mais de boa, porque, velho, a gente não tinha noção da altura que a gente tava, onde a gente tava. A gente foi seguindo o GPS e só tinha um caminho, né? E porque é uma serra, né? Então, de um lado é praticamente uma montanha e do outro é o precipício. Se cair já então, tipo, dava um pouco de medo. E pouquíssimos carros passaram pela gente, mas quando passava passava nem Wi-Fi. E no outro... E não dava pra ver nada mesmo, não dava pra ver um palmo na frente da cara. E nós, quando a gente chegou, a gente decidiu ficar numa... como que chama? Pousada estudantil, lembra? Isso. Que é mais pra onde, tipo, é estudantil. Então, tipo, excursão de escola, os alunos ficam lá. Então, a gente chegou lá, não tinha ninguém, só a gente e os donos, e não dava pra ver nada na frente. Então, a gente ficou até com medo de andar muito na frente, porque a gente não sabia se era mato, se era
rua, se era um precipício. Teve uma hora que a gente tava no carro e a gente começou a escutar um cachorro. Assim que a gente desceu pra entrar, o cachorro nervoso latindo, velho, tava muito não nublado. Dava pra ver onde que o cachorro tava, o tamanho do cachorro. Velho. E aí a gente ficou no medo, eu acho que a gente ficou um tempo no carro. A gente ficou, tipo, olhando um pro outro, tipo, cadê o cachorro? Alguém tá vendo o cachorro? Foi isso mesmo. E teve uma hora que a gente decidiu dar uma voltinha, a gente foi seguindo o barulho da água, eu falei, é melhor a gente voltar, porque daqui a pouco a gente cai dentro desse rio e nunca mais. E o legal dessa comemoração estudantil, não sei se você falou já, que tava vazio. Falei que só tinha a gente e os donos. Literalmente só nós, e é enorme. E aí o que mais legal, como só tinha a gente, tinha 2 donos, eles contaram muitas histórias pra gente. Isso. Assim, eu não entendi quase nada, porque a mulher era portuguesa e falava muito rápido, mas assim, muito massa. Foi uma experiência sensacional. O Thiago gostou mais ainda, que o Thiago gosta de ouvir essa história, ele ficou lá conversando com ela muito. Então, porque o objetivo era a gente ir pra esquiar, só que a neve atrasou esse ano, então em 2016 não teve neve até novembro, não teve neve. Então a gente acabou ficando mais lá dentro da acomodação mesmo, a gente aproveitou pra descansar, ficamos na frente da lareira, assistindo televisão, jogando pimbolim. Pimbolim, foi muito massa. Foi bem legal. E aí no outro dia a gente foi sair. Gente, tinha uma cidade inteira na frente da acomodação. Eu achava que a gente tava de frente pro precipício, sabe? Não era nada ali. Na hora que... Gente, eu não... No outro dia era outro lugar. Era outro lugar. A gente vai mostrar fotos aqui da gente descendo. Assim, não dá pra descrever. Tipo, a gente... Principalmente na descida, a gente não via nada no dia anterior. E no outro dia você tava vendo aquele lugar lindo, maravilhoso, velho, sensacional. Sensacional mesmo. Nossa, foi... Muito lindo do lado de cima. É um lugar lindo e deve ficar maravilhoso com neve. No dia tava nublado ainda, a gente chegou durante o dia, a gente foi numa torre com Thiago ainda. Que tem uma torre. Tem uma foto nossa aí, fotinha. Tem uma torre bem no topo da montanha, eu não lembro o nome da torre agora. Também não lembro, mas é o ponto mais alto mesmo. A gente até que tem lá do filtrozinho do Stories, a gente colocou a altura, a altitude. E eu lembro que tinha uma vendinha, que a gente foi na vendinha, lembra? Lembro. Bem legal, nossa, muito legal. Mas assim, era surreal, que parecia que era deserto, tudo deserto. De tão nublado que tava, você não via... Velho, eu acho que você não via, assim, 2 braços à sua frente, você não conseguia ver. Não dá, tava horrível. E eu fiquei abismada que eu realmente tive essa sensação de estar na frente do hostel lá e falar, não vou andar, porque eu não sei a hora que esse asfalto aqui acaba. Aí no outro dia tá lá. E no outro dia, gente, vocês não têm noção, era uma cidade inteira, assim, na nossa frente, assim, dava pra ver exatamente as ruas, assim, perto, dava pra chegar lá. E no dia anterior não dava pra ver nada. Enfim, falamos super desse, né? No dia seguinte, a gente dormiu lá e no dia seguinte de manhã a gente foi embora. Nesse dia que acordou e tava tudo lindo, a gente já pegou e foi embora. E continuamos a viagem descendo e chegamos em Marvão. A gente só deu uma visitinha ao castelo. Era aquele castelo que ficava bem na esquina? Sei, e que você virava assim e dava pra ver o cemitério? Sei, eu não sei qual que é. Só pra dar uma visitinha no castelo e continuamos a viagem e paramos em Elvas, que pra mim foi um dos pontos mais altos da viagem. Mais alto do que a Serra da Estrela. Nossa, e é um dos meus locais favoritos. A gente dormiu numa casa praticamente familiar, né? Era bem... Foi isso mesmo, um hostelzinho, isso mesmo. Nossa, muito que era fofo. Embaixo e o forte lá em cima, não é? Isso mesmo. A gente dormiu e no dia seguinte de manhã a gente acordou, só demos uma voltinha no centro e fomos visitar o Forte de Elvas. Insira imagens do forte aqui, imagens do Google, imagens aéreas pra vocês verem como é lindo o forte. O forte é muito top. No forte nós conhecemos a figura que marcou a viagem pra isso, Seu José. Seu José, velho. Mano, Tenho foto dele no meu Instagram, eu também tenho foto. Eu vou postar esse vídeo, velho. Não tem como descrever ele sem postar o vídeo, velho. Nossa, é a pessoa mais fofa, inteligente. A gente chegou lá, ele tava passando verniz na madeira no chão. Velho, deixa eu só falar rapidinho antes dele. O cara, ele não é guia de lá. Não. Ele não é guia de lá. Ele é o handyman, ele é o Severino, ele faz tudo. E aí a gente foi, perguntou, ele falou que tinha que pagar, era €1 por pessoa. E a gente foi falar, não sabia que tinha que pagar, então não vamos poupar aqui, que com esse €1 a gente consegue lanchar mais tarde. Nós tava... Mas aí a gente deu uma voltinha, ele foi lá e chamou
a gente e foi mostrar o forte pra gente. Mas assim, ele mostrou tanta coisa. Ele não mostrou. Ele contou a história de tudo. Ele mostrou as coisas. Ele, sim, ele fez a gente... Se a gente não tivesse... Eu acho que a gente até deu mais no final das contas. Eu não lembro. Demos. Eu acho que o Thiago mesmo, ele deve ter dado uns 20 euros. A gente deu... Cada um, acho que deu 10. Mas a gente praticamente deu todo o dinheiro que a gente tinha na hora, a gente deu pra ele. Porque a experiência que ele trouxe pra gente foi uma coisa que, se a gente tivesse lá visitado, a gente ia primeiro que a gente ia gastar 20 minutos lá, tirar algumas fotos, ver algumas coisas e ok. Mas ele contou tanta história, ele mostrou cada coisa. Ele explicou o motivo assim, do forte estar ali, qual foi a importância do forte ali pra defender Portugal dos mouros que vinham da Espanha. Isso. Nossa, assim, porque o forte, ele tá ali bem na divisa, né? Hoje ele tá na divisa, mas antes era assim, ó, lá e cá. A terra era de um e de outro enquanto tava em disputa. E ele, velho, contou a história pra gente, tipo, isso que inicialmente a gente não tinha dado nada, né? A gente falou, não vai dar. Ele foi e falou, tá, vou mostrar vocês de qualquer forma, e depois ele mostrou o forte, ele tem conexão com o centro da cidade. Nossa. E aí ele mostrou pra gente os túneis, assim, subterrâneos que vão até a cidade. A gente entrou dentro do forte. Você entra, que é bem apertadinho, você entra, aí você chega ali no meio, tem tipo um lugar mais alto, que é tipo uma doca, né? Não sei se é doca que fala, mas aí é onde a galera ficaria. E depois um outro corredor, que a gente só vai até uma certa parte, que é o corredor que liga com a cidade, que é o castelo, não é? Isso, que liga no castelo da cidade, que era se precisasse o rei ia fugir. E aí fomos em cada pedacinho do... E aí dentro desse forte tem a casa do governador, e ele ficava lá, e ele morava num quartinho assim, bem no topo, e era difícil de chegar lá, porque as pessoas não sabiam como subir a escada. E tá aqui o clipe do seu José subindo a escada. E ele subia muito rápido. Tá bom, sabe que pode. Mostra. Ele era muito rápido, muito fofo. E aí essa foto aqui agora que a gente tá mostrando, ele que sugeriu também da gente tirar a foto desse jeito, velho. E ele tirou a foto, assim, sensacional. E ele tirou essa foto também da gente de costas pra cidade, de nós dois sentados no murinho. Não lembro, se tiver, nossa, vou colocar fofa. Aqui também. Nossa, muito lindo. E assim, foi um dos meus lugares favoritos. E depois dessa visita, a gente seguiu a viagem. Como a gente já tava ali bem na divisa, a gente falou, vamos dar um pulinho aqui na Espanha. Não foi assim. A gente já tinha planejado, né? Já, mas assim, a gente já tava ali tão perto, vamos dar um pulinho na Espanha, ver o que tem aqui do lado de cá. E aí a gente pulou pra Espanha. Fotos da divisa. Fotos da divisa. E lá na Espanha foi onde fomos primeiro para Badajoz. E lá passamos, a gente não desceu, eu acho. A gente passou só de Teve carro. alguns lugares que a gente só passou. Isso, a gente passou só de carro, dando uma olhadinha, e fomos para Mérida, onde a gente realmente estacionou o carro e fomos dar uma visita. Mérida é o do Coliseu lá, não é? Isso. Aí eu escrevi aqui, Mérida é uma cidadezinha cheia de ruínas romanas, classificada como patrimônio da humanidade da Unesco. E realmente, assim, ela tem uma cultura romana e tem anfiteatro, igual tem na Itália. Também tem aquele negócio dos leões, sabe? Que o povo jogava as pessoas lá pra brigar com os leões. Tem isso também. E, nossa, é muito lindo, assim, onde você vai, às vezes, andando aqui na cidade, de repente, pá, um templo. Tipo um templo romano, sabe? Velho, é sensacional. Velho, maravilhoso. E tem uma curiosidade aqui, fala que as crianças que criaram Roma, aquela história das crianças que foram abandonadas pelos pais e que foram criadas por uma loba, eles nasceram em Mérida. E aí depois eles foram pra Roma e criaram Roma. Da hora. Construíram Roma. Isso é bem legal. Então, depois de visitar Mérida, então, a gente foi descendo ainda, fomos pra Sevilha, que é uma das minhas cidades favoritas da Espanha. Não que eu tenha visitado muitas, no caso, mas a gente sempre ia pra Sevilha. No verão, quando a gente morava em Évora, a gente sempre passava alguns verões em Sevilha. Meu pai morou um tempo na Espanha também, então a gente sempre ia pra lá, principalmente por causa do parque aquático que tem lá, que chama Isla Mágica. Que foi top. Foto aqui da gente descendo aquele negócio lá que chama Anaconda. Verdade. Muito legal. Foi top. A gente passou praticamente... Não, a gente ficou 2 dias, não foi? Foram 3 dias. 3 dias. E teve um hostel lá. Olha que engraçado o hostel. O hostel, nosso quarto não tava? Como é que era? No hostel lá na Espanha, a gente alugou um hostel... A gente alugou 3 camas, no caso. Quando a gente chegou lá, a mulher falou, e tal, como a gente tá overbooked, a gente decidiu colocar vocês em um quartinho só pra vocês. A gente falou, nossa, que top, um quarto privado só pra nós 3. Gente, era tipo o quarto das vassouras. Literalmente. Tinha vassoura no quarto. Era o estoque, velho, praticamente. Era estoque. Tinha um guarda-roupa. Ficavam os esquecidos da galera. Tinha um guarda-roupa cheio de coisa esquecida da galera. Pois nós mexemos em tudo. Espero que vocês saibam. Porque nós ficamos muito putos porque a gente ficou... E o quarto não tinha janela. Imagina o calor da Espanha, velho, no quarto sem janela, apertado. E eu e o Stefano e Thiago. Vou mostrar o que eu trouxe. O que você trouxe? Calma aí.
Não, a gente abriu todas as gavetas, a gente olhou tudo. E realmente ficamos muito... Velho, tava muito calor, não tinha um ventilador, não tinha ar-condicionado no quarto, foi horrível. Então acabou que a gente nem ficava dentro do quarto. E aí a gente eu acho que não tá aqui. Mas era um trem desse aqui, ó. Mostra aí. Deixa eu mostrar. Era um trem desse aqui, ó. De colocar no pulso pra jogar futebol. Tinha um lá. Eu fiquei puto, falei, vou trazer também. Tava esquecido lá. E o pior de tudo é que no quiz que a gente fez no vídeo passado, eu falei que nunca trouxe nada de hotel. E eu trouxe isso. Verdade! Mentiroso. E aí lá na Espanha a gente visitou tudo. Visitamos todos os arcos, visitamos a Praça da Espanha. E pensa num lugar quente é a Espanha. Qualquer lugar na Espanha é muito quente. A Praça da Espanha, aquela praça grandona, quase tudo naquela praça é de porcelana. A ponte é de porcelana. Pensa na quentura daquele lugar. E não tem uma sombra. Nossa, foi desesperador. E Sevilha, simplesmente o parque foi sensacional. Divertimos muito, nos divertimos muito. Foi muito legal, bom. Muito legal. Eu amo a Isla Mágica, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente já foi. Tenho várias fotos na Isla Mágica, sempre foi muito legal. A gente sempre foi, tipo, teve uma ou duas vezes que a gente foi com muita gente, com muitos amigos, e foi muito legal. Eu recomendo. A Isla Mágica, ela é só um parque de diversão, mas recentemente abriu um parque aquático do lado, com areia e tudo, assim, parece ser bem legal, só que o parque aquático a gente não foi. Depois de Sevilha, o nosso objetivo era ainda visitar o Elva, na Espanha, e o Algarve, em Portugal. Então, Faro, as praias, Sagres, Lagos e Sines, que é um lugar que tem uma praia de água quente, porque as praias aqui na Europa, a água é muito gelada. Então a gente queria ir pra Sintra. Só que, por questões financeiras, acabou que não pudemos ir. Mas até aqui a gente já tinha aproveitado bastante. E a gente ia finalizar a viagem em Évora, que eu queria ver meus amigos, meus queridos fofinhos amigos. Então, em vez de fazer essa parte da viagem ali do sul de Portugal e depois ir pra Évora, a gente cortou a viagem e fomos direto de Sevilha pra Évora. O objetivo era ficar só 4 dias em Évora e os outros dias viajando nessas outras cidades, mas acabamos ficando 7 dias em Évora, que também foi bem legal. Foi bem legal. Porque a gente pegou Portugal assim, fez quase tudo, só que a gente cortou e voltamos pra coisa. Mas o sul de Portugal, estamos devendo, nós vamos pra lá. Estamos devendo. Évora é uma cidade também, é um patrimônio da humanidade da Unesco. Também temos como chama? Um templo romano, se chama Templo de Ana. É uma cidade linda, maravilhosa, eu amo Évora. Évora é tudo pra mim. E é isso, amo Évora, visitem Évora. Ficamos 7 dias em Évora, na casa de uma amiga nossa. Em Évora a gente visitou Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. Lembra que a gente foi naquele castelo? Não lembro. Ver o pôr do sol? Não lembro. Eu tenho fotos aqui pro Lincoln lembrar, porque ele não tá lembrado. E depois a gente visitou alguns lugares em Évora e depois voltamos pra Lisboa, pra voltar pra casa. Ficamos em Lisboa mais 2 dias. Isso. E voltamos para Limerick. Não é ruim, porque depois de toda a viagem, é aquela frase, né? Viajar é bom, mas nada melhor do que cagar em casa. Tô brincando, mas foi uma viagem sensacional. Portugal, assim, a gente quer voltar lá pra finalizar pra gente poder falar. Fizemos todos os cantos de Portugal, porque a gente só falta o sul, velho. Só o sul. E o norte. Eu quero ir no Parque Nacional de Jerez. Mas foi muito pica, foi uma viagem sensacional. Foi uma das melhores. Não vou falar qual foi a melhor, porque você vai ter que se inscrever no canal pra você ver qual foi a melhor viagem que a gente fez até agora. E à medida que foram feitas viagens, mais vídeos a gente tem. Tipo, a última viagem que a gente fez foi de Praga, tem um pouco mais de vídeos que a de Portugal. Isso. E a tendência agora, como a gente quer fazer um canal de viagem, é compartilhar muito mais, fazer vlogs e mostrar tudo que a gente faz em viagem, desde o planejamento até finalizar a viagem. Então, é isso aí. E a gente quer fazer uma viagem muito grande aqui pela Irlanda. Eu gosto, pra mim é assim, se eu vou viajar pra um lugar, eu quero ver o principal que esse lugar tem pra me oferecer. Se eu puder ver tudo, ótimo, eu vou ver tudo. Meu objetivo é ver tudo. Então, eu inclusive já vou começar a planejar a nossa viagem aqui pela Irlanda e quem sabe um dia a gente finaliza a viagem a Portugal. Exatamente. Isso aí. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse estilo de vídeo, a gente vai continuar fazendo isso toda semana, pelo menos uma vez, sei lá. A gente tá com os vídeos planejados pra fazer as nossas viagens e se você gostou, curte aí, comenta aí se você tá gostando desse estilo de vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Fui!